Ti, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus e meu Criador, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado nessa tarde por estar aqui reunido na casa do Teu filho Jocelina, tua filha. Essa família, Senhor, seus filhos, meu Pai, está aqui reunido, todos os irmãos em Cristo Jesus, todos os seus filhos no Espírito. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, nessa tarde. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo alimento, pelo pão de cada dia. Nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, que a graça ela cresça, meu Senhor, que Teu nome, Senhor, seja exaltado em todo mundo através desta graça, Senhor. Poucas pessoas conhecem os benefícios da cruz, a nova e eterna aliança, né? As boas novas, poucas pessoas conhecem, mas nós aqui nessa tarde conhecemos as boas novas, a aliança eterna, e somos gratos a Ti por estar na Tua presença gloriosa, né? Curtindo os irmãos, as irmãs aqui nesta reunião gostosa e maravilhosa. Muito obrigado, somos gratos a Ti, amém e amém. Amém? Graça e paz dos irmãos aqui, amém? Amém. Graça e paz dos irmãos aí do canal. Quanto tempo que nós não gravamos um vídeo, né? Deus sabe o motivo, o porquê, né? Tanto tempo assim, mas nós nessa tarde estamos felizes, né, irmãos? Por estar aqui reunido com os irmãos. Eu sempre falo que é bom reunir com os irmãos, é bom estar com os irmãos, é bom que os irmãos vivam em união, né? Em espírito, porque nós sabemos que o conhecimento da graça é elevado, é nível diferenciado. O conhecimento da graça nos traz alegria, né, conformidade, né, com a palavra, né, da ressurreição de Cristo, conformidade com os benefícios da cruz, né? Essa reunião não é uma reunião à toa, não é uma reunião qualquer, é uma reunião, né, de eternidade, irmão. Aqui estão os espíritos que um dia vai estar com Cristo ali na eternidade. Então é a alegria, né, daqueles que conhecem a graça de estar aqui nessa tarde, né, reunido para a honra e glória do nosso Criador. Amados e queridos irmãos, nessa manhã eu fiz um estudo mais ou menos de umas 2 horas, 2h30, e a gente conhece um pouquinho a palavra, mas tem que estudar, né, irmão Jocelino, irmão Laudelino, irmão Antônio. A gente tem que buscar conhecimento, porque em Oséias 4:6 diz lá que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Destruído de quê? Na mente. Você pode observar que as pessoas são destruídas na mente. Na mente, irmão. A mente da pessoa, como diz Paulo, nós temos a mente de Cristo, mas as mentes das pessoas estão no Jesus da carne. A mente das pessoas estão no Jesus de Nazaré. A mente das pessoas estão como se diz, na circuncisão, né? Totalmente na lei de Moisés, né? Casado com Cristo, mas se prostitui com Moisés, que a lei de Moisés, né, é uma avalanche na mente das pessoas para não conhecer a Cristo, para não conhecer a graça. Esse aí, irmão, é um fator muito importante no conhecimento da graça, a gente entender isso aí. Um exemplo, às vezes nós lemos a Bíblia e nós vemos que há contradição. Não há contradição, a Bíblia não tem contradição, irmão. Um exemplo, em Romanos, lá em Romanos, no capítulo 15, versículo 8, diz lá que Jesus era ministro da circuncisão. Lá no livro de Atos, tá fugindo agora o Tito, livro de Tito, versículo 1, capítulo 1, Tito 1, versículo 11, diz lá que Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, fala para esse povo fugir da circuncisão. Como pode contradizer circuncisão? Fugir da circuncisão. Se Jesus era ministro da circuncisão, Paulo manda o povo fugir daqueles que pregam circuncisão. Há uma contradição, não, mas diz lá, Paulo diz assim: esse foi ministro da circuncisão. A palavra foi, irmão, está no passado. A palavra foi, que Paulo falou, está no passado. Então a circuncisão era coisa do passado. E Paulo manda Timóteo que fuja da circuncisão, é porque a circuncisão já tinha sido feita no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, irmão, irmão, a igreja é o corpo de Cristo. Eu digo no sentido de espírito, irmão, não na carne, porque a carne de Jesus foi o poder sacrificial da cruz, para poder esse espírito desfrutar um dia da eternidade que está por vir. Amém, queridos? E é gostoso você estar reunido.
E tá ali o irmão Paulo, que eu tô vendo aqui, né? Ele tá gravando ali o irmão Paulo, irmão do Juscelino. Graça e paz a vocês aí. Tudo de bom aí. Alô, Tchê, Rio Grande do Sul. Alô, irmão Paulo. Graça e paz, abençoado. Irmão ali do irmão José Pianca. Graça e paz. Eu tô vendo vocês aí através da TV online. Isso é muito bom, né? É um prazer ver vocês aí assistindo esse trabalho aqui da Reunião da Graça. Mostra o povo todinho aí para eles, irmão, porque daqui a pouco o nosso irmão Paulo está reunido aqui conosco, né? Para a honra e glória do nosso Criador. Isso é bom demais. Irmão, hoje eu trouxe um estudo aqui que diz assim: quando eu começo a entender a graça. Olha só como é que é o título dessa mensagem, irmão. Quando eu começo a entender a graça. Irmão, uma pergunta, né? Para você entender a graça, você tem que estudar, viu, irmão? Para você entender a graça, você tem que estudar, porque eu vivi 20 anos no sistema religioso obedecendo, né, os homens, e não conhecia a graça, sem estudo. Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele faz uma nova e eterna aliança. Jesus, quando ressuscita, ele traz as boas novas, os benefícios da cruz. E as pessoas que não estudam, não conhecem a graça, não sabem o que é graça, não sabem o que é benefício, não sabem a lei da justificação, não sabem a lei da santificação, não sabem a lei da regeneração, não sabem a lei da condenação, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. As pessoas da lei não conhecem, irmão, esses versículos, não sabem o que é esses versículos, só conhecem: ele é o meu pastor e nada me faltará. Ô irmão, o que é que não falta para você nesse dia a dia, na nossa carne? O que é que não falta? Nós somos dependentes, né, dos dias cotidianos e sofremos na nossa carne. Então o Senhor é meu pastor, era lá na lei. Hoje Ele é o Espírito, e quem é adorador, adora Ele em Espírito e em verdade. Isso é a questão daquele que conhece a graça. Viu, irmão Paulo? Você que conheceu a graça há 5 anos, você que vai estar aqui conosco, irmão Paulo, isso é maravilhoso. Você está, né, curtindo essa graça maravilhosa. Então, irmão, a graça, ela começa assim: quando eu começo a conhecer a graça. A pergunta que eu vou fazer para os irmãos: quando que os discípulos entenderam a Bíblia? Alguns irmãos sabem responder? Quando que os discípulos começaram a entender a Bíblia? Quando o Espírito Santo abriu o entendimento, desceu. A Bíblia ou a graça? A Bíblia. Os discípulos não conheciam a graça. Os discípulos eram ministros da circuncisão. Mas teve um momento que eles entenderam as Escrituras. Qual foi o momento que os discípulos entenderam a Escritura? Irmão Paulo, pode responder aí também, irmão Paulo. Qual foi o momento que os discípulos de Jesus de Nazaré conheceram a Escritura? Alguns irmãos aí sabem responder? Irmão Bianca, irmão José Bianca, qual foi o momento em que os discípulos reconheceram e entenderam a Bíblia? Eu lembro de um texto que fala que, acho que Pedro, né, ele dizia assim que ele estava admitindo que a verdade estava com ele, com Paulo, né? Foi um reconhecimento, né? Acho que era Pedro, né? Sim, mas só essa parte já é a parte da graça, né? Ah, sim. A pergunta é: quando é que os discípulos de Jesus de Nazaré, o Jesus estava vivo ainda, né, entenderam as Escrituras? Abre aí em Lucas, irmão. Abre aí no capítulo de Lucas. Nós vamos entender. Só não lembro onde tá, mas tem sim. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Quem achou, pode ler aí, irmãos. Lucas 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Por que os discípulos abriram o entendimento? Lê o 44 aí, irmão. 44. Lê o 44 agora. Vamos ver por que os discípulos abriram o entendimento. E disse-lhes: foi isso que eu lhe falei,
enquanto ainda estava com vocês, era necessário que se cumprisse tudo e o que o meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá vendo? Os discípulos só entenderam a escritura quando o ressurreto, o Jesus ressuscitado, apareceu a eles e falou: olha, vocês vão entender o que eu vou falar, porque era verdade que quando eu estava convosco antes da ressurreição, eu cumpri a lei, cumpri os profetas e cumpri os livros dos salmos. Então, irmão, essa narrativa de você ficar na lei, pregando Isaías, pregando Jeremias, pregando, né, Ezequiel, Daniel, essa narrativa que você tem que estar lá na Nova Aliança, isso acabou, porque Jesus já cumpriu a lei de Moisés, os profetas e os livros do Salmo. Isso é muito importante você entender isso aqui, irmão. Qual é o dia que um teólogo do sistema lê uma passagem dessa? Ele não vai ler nunca, sabe por quê? Porque essa passagem, né, desvincula todo o entendimento deles através da graça. Desvincula que eles vão ter que pregar a ressurreição, porque Jesus já cumpriu a lei, Jesus já cumpriu a profecia dos profetas, então Jesus já cumpriu tudo que está escrito no livro do Salmo. E nós, irmão, como nós entendemos perfeitamente as escrituras, né, lá na antiga aliança, e depois da ressurreição se torna a nova e eterna aliança, as boas novas, porque lá na antiga aliança, irmão, não tem boas novas. Lá na antiga aliança tem profecias, né? Tem profecias de cumprimento da vida de Jesus, tem profecias de cumprimento do nascimento de Jesus, tem profecia de cumprimento da ressurreição de Cristo. Mas e depois da ressurreição? O curioso, irmão, quando você vai para Mateus capítulo 1, versículo 18, Jesus está nascendo. Quando você vai para Mateus 28, 16, Jesus está ressuscitando. Quando você vai para Marcos 1, 9, Jesus está batizando. Quando você vai para Marcos 16, Jesus está ressuscitando. Quando você vai para Lucas 1,26, Jesus está nascendo. Quando você vai para Lucas 24,44, Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. Quando você vai, né, para João 2,9, Jesus está transformando a água em vinho. E quando você vai para João 21, Jesus aparece a Pedro que estava pescando em alto mar. Então, os evangelhos que Jesus viveu não é nova aliança, não é boas novas. Jesus estava cumprindo o nascimento, estava cumprindo a ressurreição. E a pergunta é: aonde está os livros da nova e eterna aliança e as boas novas? Aonde está? Aonde está, irmão? Cadê os profetas do dia a dia, os teólogos que engoliram eles com feijão, com farinha, com farofa? Aonde estão os livros da nova e eterna aliança? Você do canal aí, faz essa pergunta para o seu vizinho da esquerda e da direita: aonde está o livro da eterna e a nova aliança, irmão? Que é a nova aliança, a nova e eterna aliança, aonde está? A pergunta fica: aonde estão os livros? Que a lei não traz à tona ao povo para entender a graça. A graça só é entendido através da ressurreição de Cristo, os benefícios. Você passa 20 anos, irmão. Você passa 30 anos, 40 anos, subordinado a homens, né? Jesus disse lá no capítulo 15 de Mateus, versículo 3, né? Ô hipócrita, vocês anulam os mandamentos por obedecer rudimentos de homens. Então, irmãos, quando é que eu começo a conhecer a graça? A graça começa a se conhecer quando você passa a estudar. Você tem que entender o que é a profecia, para quem foi, para que tempo. Você tem que saber os salmos que estava falando, para que tempo, para que geração que viria, para quem estava falando. Que o livro de Salmo as pessoas tiram porque é mais oração, é cântico. Salmo é oração, é cântico, mas tem profecias voltadas ao Jesus de Nazaré. Quando você vai, né, para o capítulo de Salmo, no capítulo 22, né, está escrito lá, versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Quando você vem, né, para
para o livro de Mateus 27, está lá Jesus dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Olha o cumprimento do Salmo 22, versículo 1, o capítulo 27 de Mateus. Quando você vai para o livro do Salmo 34, 20, Jesus estava cumprindo ali, né? Que Jesus, depois que ele teve sede, deram vinagre, deram fel para ele beber, lá no capítulo 34, 20. E no João, capítulo 19, versículo 36, está escrito que Jesus tomou esse vinagre, esse fel, né? Ali na cruz do Calvário, que ele teve sede, que deram para ele. Então os cumprimentos, irmão, ele é normal na vida de Jesus de Nazaré, porque ele não falhou, ele cumpriu toda a lei, todos os rudimentos. Foi por isso que Paulo diz em Hebreus 6:1, ele diz assim, ó: deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos avante, não lançando de novo as obras mortas de arrependimento. O que eram obras mortas que Paulo estava falando ali, irmão? Né? A doutrina dos batismos, né? O juízo eterno, da ressurreição dos mortos. Paulo chamou de obras mortas. Só que a teologia atual não quer saber disso, não quer saber, eles querem saber de sacrifício. Venha fazer o sacrifício, traga o seu dízimo, venha tomar ceia, venha tomar o suco, venha. É o contrário, Cristo já está dentro de você. É o contrário, você não precisa vir, ele já está. O reino de Deus está dentro de você, irmão Paulo, irmão José Bianca. O reino de Deus está na vida de cada um, porque Deus, diz a Bíblia em 1 Coríntios 15, 50, no céu não entra carne nem sangue. A preocupação de Deus não é com carne e sangue, porque carne e sangue do dia a dia nós tomamos conta, né? Nós tentamos anular o diabetes, tentamos anular o colesterol, tudo isso faz parte da carne do dia a dia. Mas o Espírito que está dentro dessa carne, ele é santo, ele foi santificado, ele foi justificado, regenerado, nenhuma condenação há nesse Espírito. Quantos pode aplaudir a Cristo nessa tarde aqui, irmão, por isso? Não há condenação, irmão. Não há condenação no Espírito, irmão Paulo e irmão José Bianco. Não há condenação. Ah, irmão, mas eu sou um pobre pecador miserável. Você, porque eu sou abençoado. Você, irmão, passa esse vídeo avante. Aquele que se considera um pecador, um miserável pecador, eles falam que eles são como verme. Eu não sou como verme, eu sou um abençoado. Está preparado para mim um dia eu ver o meu rei, o meu eterno Criador face a face, porque o meu espírito veio de lá, ele vai retornar para lá. Eclesiastes 12:7, né? Do pó nasce o homem e o espírito volta a Deus o que o deu. Está escrito, irmão. Isso é necessário para nós conhecermos a graça. É estudar. Nós precisamos entender a graça, é estudando. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui agora, umas passagens que tem em Zacarias. Como eu li aqui para os irmãos que o próprio Jesus cumpriu a lei de Moisés, os profetas e os salmos, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque eu lia muito o livro de Zacarias na lei onde eu estava. Eu era apaixonado pelo livro de Zacarias, aonde eu estava. Eu conheço esse livro muito bem, o livro de Zacarias. Mas, irmão, quando você não conhece a graça, você lê a Bíblia como jornal, você lê a Escritura como jornal, como uma revista qualquer. Você passa por cima de Lucas 19:10, né? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu pensei que era eu, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando você vai, né, para Isaías 45, versículo 17, está escrito lá: e eu salvarei Israel com a eterna salvação, e eles não serão envergonhados por toda a eternidade. Eu pensei que era para mim, mas era para os espíritos israelitas que estavam lá no dia do juízo final. Então, nós já viemos abençoados do céu, irmão Paulo. Nós já fomos abençoados lá na eternidade. Nós somos mais que vencedor. Nenhuma condenação há do nosso espírito. E isso é muito importante. Eu quero que os irmãos abram aí no livro de Zacarias,
para chamar a atenção dos irmãos, para os irmãos ler mais a palavra, entender mais. Zacarias 9:9. Vamos entender, irmão? Zacarias, irmão Leomar, mas como entender a graça? Eu não li Zacarias, irmão. Se eu não conhecer a lei, você não entende a graça. Você tem que conhecer a lei para você entender a graça. Não é só de falar, é estudar. A lei é assim, irmão. A lei tem que estudar ela para você conhecer e entender a graça. Porque senão você estuda a lei e não conhece a graça, porque a lei te leva até a graça. Você tem que entender os benefícios da cruz. Vamos lá, Zacarias 9:9. Quem achou pode ler, irmão. Zacarias 9:9. Alegra-se muita cidade de Sião, exulte Jerusalém, e eis que o seu rei vem a você. Justo é o vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, criada de jumento. Tá vendo? Um jumentinho. Olha só essa profecia. 700, 800 antes que Cristo viesse e se formasse carne. Antes que o Criador se formasse carne. Jesus no jumentinho. Agora eu quero que você leia em Lucas 19, versículo 35. Você vai aplaudir a Cristo. Você vai aplaudir as Escrituras. Você vai aplaudir aquele que fez os céus e a terra. Você vai aplaudir todo aquele, irmão, aleluia, que está na graça e reconhece, né, os benefícios da cruz. Vamos lá. Lucas 19, 35. Levaram a Jesus, lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Cumpriu ou não cumpriu? Como pode aplaudir a Cristo aí agora? Olha o cumprimento, olha o cumprimento, olha o cumprimento. Profecias e cumprimento. Então você vai entender a graça, é isso aí, irmão, para você não ser pego pelos homens mais. Vamos lá, Zacarias 11:13. Zacarias 11:13. Depois nós vamos entrar um pouquinho nas palavras da ressurreição de Cristo, irmão. Vamos lá, Zacarias 11:13. E o Senhor me disse: lança isso ao oleiro, e ótimo o preço pelo qual me avaliaram, por isso tomei as 30 moedas de prata e as tirarei do templo do Senhor para o oleiro. Olha só, agora vai em Mateus, versículo 14, irmão. Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 26, versículo 14. Vamos entender isso aí? Vamos entender isso aí. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Criador, que vive e reina para todo sempre. Nessa tarde é motivo de alegria estar aqui reunido, curtindo essa paisagem gostosa aqui na casa do nosso irmão Juscelino, né? E essa harmonia entre os irmãos, isso é glorioso. Vamos lá, irmão. Mateus 26, 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariota, foi ter com o príncipe do sacerdote. É isso? Vai, pode ler. Ele disse que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Parou, cumpriu o livro de Zacarias. Olha o cumprimento, irmão, como é importante o cumprimento para você entender o que é a graça. Só mais um livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Vamos aí, capítulo 12, Zacarias, versículo 10. Para você entender a graça, você precisa entender isso aqui, irmão. Vamos lá. Como derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplica. Olharão para mim, aquele a quem transpassarão, chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Irmão, transpassar. Olha o transpassar onde está aí. Zacarias profetizando. Vamos lá agora para Lucas 19:34. Vamos lá, Lucas 19:34. Vamos entender, irmão. Isso é gostoso demais você entender isso aqui. Lucas
19, 34. Vamos ver? E eles responderam: o Senhor precisa dele. Lucas 19, 34. Vai, continua. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho Não, os seus vestidos. é Lucas 19, 34. Você está aí? Lucas 19, 34. É Lucas? Ah, não, é João, perdão, irmão, perdão. É João 19, 34, perdão. É João 19, 34. Vamos lá. Vamos entender isso aí. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Tá vendo? Olha o cumprimento o livro de Zacarias. Transpassaram Jesus, os soldados. Olha o cumprimento, como isso que é importante você entender, irmão. Quando eu estava no sistema religioso, irmão, eu não queria saber sobre esse negócio de cumprimento de Jesus. Quem queria saber aqui, irmão? Alguém queria saber desse cumprimento de Jesus? Ninguém, irmão. Ninguém sabia o que era isso. Ah, porque Jesus estava escrito que ele ia ressuscitar o terceiro dia, só isso. Aí louva o Senhor, não é isso aí? Vamos louvar a Deus agora, irmão, coelho da água. Só isso, acabou. Não tem mais palavra, não tem mais entendimento na mente. Você não fica com a mente de Cristo ativada, irmão. Porque a lei de Moisés, ela impera nesses lugares. Jesus Cristo, ele é o Espírito, e eles transformam ele em corpo. E tanto, porque eles apresentam um pão como corpo. Ele não é pão e nem corpo, ele é Espírito, e quem é Espírito adora ele como é Espírito, irmão. Pode falar, irmão. Irmão Leomar, esse estudo seu aí é muito bom, porque esses dias aí, né, o Charles do Bronze, aquele lutador do UFC, ele deu um testemunho, né? E aí entrou aquele monte de gente que falou com o profeta, falou com o pai dele, aí aquele monte de gente, porque ele é não sei o que, eu olhei, não tinha ninguém, eu falei assim, eu vou rebater com isso aí. Aí entrei e coloquei, irmão, os profetas durou até João, Lucas 16, 16, meu amado, olha o que o estudo está falando, quer dizer, todas as profecias já se cumpriram. Todas, irmão, cumpriram. Não existe mais profeta. Jesus, ele cumpriu tudo no seu corpo. Jesus, ele disse em Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo. Mas eles querem continuar na lei, porque aí o sacrifício de Cristo é em vão. O sacrifício de Cristo não valeu nada, porque você tem que fazer sacrifício da lei de Moisés, Páscoa, que é chamado de ceia, né? Batismo nas águas. Você sabia que o batismo nas águas, irmão Paulo, nós conhecemos na graça como o batismo na morte de Cristo. Romanos 6, versículo 3 e 4, o verdadeiro batismo foi no sangue de Cristo. Esse sangue que é o verdadeiro batismo do cristão. Nós fomos batizados no sangue de Cristo. O povo de Jerusalém, o povo que estava em Jerusalém, mas nós já viemos batizados com o Espírito, nosso Espírito lá da eternidade. Não tem nada a ver com lei de Moisés. O Brasil não existia, nós não era nascido. Jesus não estava falando para mim, Jesus estava falando para os discípulos. Isso é muito importante entender isso aí, irmão, para você entender a graça. Mas irmão, tem tantas profecias que cumpriram, centenas e centenas de profecias que Jesus cumpriu no seu corpo. Eu vou ler só mais uma, só para os irmãos entenderem aqui. Vamos lá, Isaías capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ver esse cumprimento, irmão. Esse cumprimento, ele é muito importante para entender a graça. Se você não entender o cumprimento das Escrituras quando Jesus ressuscita, você não vai entender a graça nunca. Nós precisamos entender, escrito, sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo, os benefícios do corpo do Criador, porque Jesus, ele não teve filho. A expressão Deus enviou seu filho só é uma expressão, irmão.
Deus nunca teve filho porque Ele é eterno. Deus só se manifestou em carne. O Espírito de Deus entrou no ventre de Maria e formou carne, e Jesus de Nazaré coabitou com os homens para Deus manter contato com o homem, porque o homem não podia ver a face de Deus. Lembra do capítulo 34 de Êxodo, quando Moisés estava no Monte Sinai, né? Quando ele desce com as tábuas dos mandamentos, Moisés desce, né? Com o véu na sua face, porque os israelitas não podiam ver a face de Moisés. Moisés estava cheio da glória de Deus. Ele tinha que tampar, porque se os israelitas vissem a face dele, caía no chão, porque era o poder de Deus. Aí Deus se manifesta em carne pelo Espírito no ventre de Maria. Ele forma a carne, habita com os homens. Para quê? Para isso aí que você vai ler agora. Pode ler, irmão. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Opa! Vamos ver o cumprimento? Mateus 1:23. Vamos ver o cumprimento? Vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 23. Vamos lá. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Glória a Deus, amém. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Por que José tentou largar Maria, irmão? Por quê? Eu estava grávida. Será? Será que é por causa disso? Porque os vizinhos falaram que ela estava grávida. É. Entendeu? Irmão, por isso que é bom você estudar. Sabe o que eu descobri? Por que José tentou largar Maria? Porque José não era casado com Maria. E Maria ficou grávida naquela lei de Moisés. Sim. Quem ficasse grávida era rejeitado. Porque José, ele obedeceu a voz do anjo. Olha, não teme receber sua... Porque o que está gerado nela é do Espírito. Ele entendeu. Porque ele tentou deixar ela, não porque ela estava grávida, porque como que ia ficar o nome dele na sociedade? Porque ele não era casado com Maria. Nem conhecia ela. Isso. Então, irmão, quando você estuda, você passa a entender, tem esse entendimento. Ele era noivo dela. As pessoas, irmão, em Israel, na lei, quem era leproso era rejeitado. A lei era chamada de maldição. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 em diante, ministério de condenação e de morte. Assim que os filhos se revestem de carne e sangue, ele também se revestiu das mesmas coisas, que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte. Isto é a lei. Não é o diabo não, irmão. Jesus, no capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, ele diz lá: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então a lei era uma maldição, irmão. Paulo chamou de maldição aqueles que querem estar debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Gálatas 3:10. No capítulo versículo 13, Jesus se formou, ele se fez maldito. Ele se fez maldito por causa da lei. Foi por isso, irmão, que Zacarias profetizou lá no capítulo 3, versículo 9: tirarei o pecado desse povo em um só dia. A ressurreição de Cristo. Ele morreu, tirou os pecados. O pecado era a transgressão da lei. 1 João 3,4. Os pastores jogou de novo um pouco. É por isso que eu falo, abençoado, inscrito no canal. Você é abençoado com toda a sorte de bênção. Nenhuma condenação no teu espírito. O curioso, irmão, quando Paulo fala em Romanos 8:2, ele diz lá: a lei do Espírito da vida me livrou
Da lei. Pecado e da morte. Em 1 Coríntios 15, 54, tragado foi a morte na Vitória. vitória. Ei, inferno, esse inferno me atacou demais. Irmão Adnei, eu pensava que eu ia para o inferno, não podia ver a sopa, diabo. Não podia. Nossa, meu Deus do céu. Não podia ver nada, não podia fazer nada. Se eu fosse no aniversário, tinha que estar lá, que eu tenho que pegar na cabeça do chifre, que eu era líder. Eu não podia ir no mar, eu não podia ir em tal lugar, eu não podia ir lá em tal lugar, não podia ir... Hoje não, hoje banalizou um pouquinho. Você pode ir onde você quiser, né? Só que a palavra não, a palavra continua a mesma. Mas há 25 anos atrás, irmão, se eu andasse de bermuda, eu estava ferrado. Meu Deus do céu. Hein? Se eu andasse de bermuda há 25 anos atrás, eu estava ferrado. Eu ia para o inferno se Jesus voltar, né? Não era assim? Não é assim que ele prega? Essa volta de Jesus aterroriza, irmão, muita gente. Muito mais andar. As pessoas pensam que Jesus vai voltar. Está na mente das pessoas. O pregar durante... Presta atenção que eu vou falar com os irmãos. Irmão, abre aí no livro de Provérbios, versículo 21. Chegou fresquinho na minha mente aí. Provérbios 18, 21. Chegou fresquinho. Vamos ver o que o Salomão falou aí. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A língua tem o poder de matar, de ter vida também, né? Vida e morte, a língua. Jesus está voltando. Jesus está voltando. 10 anos, 20 anos. Jesus está voltando. 30 anos. Sem conhecimento. Jesus está voltando. 30 anos. Jesus está voltando. Língua. 40 anos. Jesus está voltando. 50 anos. Língua. Sem estudo, irmão. Obedecendo a homens. Quando eu fui estudar, falei, meu Deus, Jesus aí falou no capítulo 24, versículo 34 do livro de Mateus, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Jesus está falando que aquela geração de Jerusalém, a geração da Judéia, lá no capítulo 15, versículo 15 de 24 em diante, diz lá que era para o povo judeu, quem está na Judéia não saia, quem está em Jerusalém não saia, porque o juízo viria para o judeu que rejeitaram Jesus, irmão. O juízo viria para o judeu que rejeitaram Jesus. E esse juízo veio na era 70, né? Antes de que o templo caísse, foi pregado e anunciado que o templo ia cair. Jesus no capítulo 19 de Lucas, versículo 43 e 44, ó Jerusalém, Jesus sobe ali nesse jumentinho que nós lemos, no Monte das Oliveiras, olha para a cidade e chora, irmão, lamentando a morte, que Jesus era contra a morte, mas era a lei, tinha que cumprir a lei, o templo tinha que cair, o sacerdote humano tinha que cair, porque o sacerdote real estava vivo, estava reinando dentro da vida das pessoas. O sacerdote humano, ele existe ainda, você tem que obedecer a ele, você está sujeito a ele, mas o humano, a Cristo está dentro de você e você não obedece a ele. Nós precisamos obedecer o sacerdote real, que é Cristo. Satisfação a homem, eu vou viajar para a Bahia. Líder, eu quero uma carta de alforria, vou para a Bahia. Me libera que eu vou para a Bahia. Ora por mim. É assim? Funciona, irmão? É assim que funciona. Eu era de lá, eu tive um pezinho lá, eu sei o que é lá. Então, abençoados, a graça você só conhece quando você começa a interpretar todas as profecias. Irmão, mas não ficou nenhuma linha para o futuro. Porque se você botar uma profecia para o futuro, você anula a ressurreição de Cristo. Eu falo baseado aqui, viu? Não ficou nenhuma.
A única coisa que restou, irmão, depois da ressurreição, foi a nova e eterna aliança que você tem que adorar até enquanto você for geração. Entender os benefícios da cruz. Ei, irmão, quando eu falo da graça, é gostoso demais você falar da graça. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andei em espírito e não dei. Leia, irmão, vamos ler aí. Olha o que Gálatas 5,16 fala. Por isso digo, viva pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Hoje eu ando em espírito. Eu sou um adorador do Espírito de Deus. Refreando o meu corpo, murmurando o meu corpo, para mim não cair. Porque, irmão, a língua... Quando Jesus falou, irmão, presta atenção que eu vou falar para os irmãos aqui. Quando Jesus falou assim em Mateus 10,36: o inimigo do homem serão os seus... O inimigo do homem serão os seus familiares. Quando Jesus estava falando, ele estava falando do corpo do homem, irmão. Eu vou conjecturar aqui, irmã Alvina, você que é professora, eu vou fazer a conjectura aqui. O inimigo do homem é ele mesmo. O nariz não é vizinho do olho? Sim ou não? Sim. O nariz não é vizinho da boca? Sim. Sim. O nariz não é vizinho da orelha? Sim. Sim. O joelho não é vizinho da canela? Então, são quantos membros, irmã Alvina, do corpo? Você que é professora aí, são quantos membros que tem o corpo humano? Então todos eles são vizinhos deles. Foi por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5,17, irmão, não lutei, porque a luta é contra a carne e o espírito. A carne e o espírito é uma luta, o corpo humano é uma luta com o espírito. Fala, meu filho, não vai, a carne, não, eu quero. O espírito diz, não, meu filho, não, eu vou. Essa é a luta, não é inimigo não. Em 1 Coríntios 10,13, a luta não vem se não for humana. Não tem esse negócio de ser inimigo, diabo, satanás, demônio. É o homem, irmão, que como se diz, o homem que vê, que enxerga tudo através do teu olho. Se ir para o coração, transgride a lei. Hein? Porque a língua, como eu estava falando para os irmãos, o irmão leu aí em Provérbios 18:21, né? Ela tem poder da morte e da vida. Eu sou casado há 34 anos. Vou dar só um exemplo para os irmãos aqui. Eu sou casado vou fazer 35 anos no ano que vem. Nunca traí minha esposa fisicamente. Mas se o irmão Antônio aqui espalhar para todo mundo depois da reunião, espalhar lá para a rua dele, o irmão Leomar traiu sua esposa, irmão, isso volta um dia. Na mente das pessoas vai ficar como eu traí minha esposa. A língua. Tiago vai falar muito sobre a língua. Capítulo 3 de Tiago, versículo 6. A língua é como a chama de fogo, como o bosque. Hein? Então, só que é dois membros terríveis do corpo. É a língua e os olhos. Mateus 6:22 diz, a candeia do corpo é o que, irmão? Os olhos. Se ele for bom, todo o teu corpo tem luz. Se ele for mal, todo o seu corpo será trevas. Nossa, irmão. O olho vê, capita, joga para a mente. Se a mente jogar para o coração, irmão, já era. Aí está o pecado. Aí eles falam que é o diabo, não é isso? O diabo te deu uma rasteira, né? O diabo fez você trair a mulher. O diabo fez isso, fez aquilo. O diabo fez você fumar droga. O diabo fez isso. O diabo... Não, irmão. Tem nada a ver. Não é isso? Tem nada a ver com o diabo. Esse ser chamado diabo, que o sistema inventou, religioso, irmão, está na mente de muitas pessoas.
2 Coríntios 4,4, eu não esqueço aquele versículo 20 anos que eu preguei que era o diabo ali. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória que é o Evangelho de Cristo. Paulo está falando de Moisés, irmão, que era o Deus daquela era, o povo era apaixonado. Lembra no Monte Sinai quando Moisés está lá adorando lá a Deus lá no monte, né? O povo fez um bezerro de ouro para adorar. O povo era apaixonado por Moisés. Moisés batia o cajado nas águas, as águas, né, formavam estrada, o povo passava. Moisés tocou na rocha, a água saiu da rocha. O povo era apaixonado pensando que Moisés era Deus, irmão. Aí Paulo diz, o Deus desse século era a era cristã, irmão, que estava vivendo. Era Deus que era o Deus daquela era. O povo era apaixonado. E como que você prova isso, irmão Leomar? É fácil, quer ver? Abre aí. Abre Atos 15. Vamos ver isso aí? É fácil você entender isso aí. Atos 15, versículo 3 em diante. Bom, vamos ver. Atos 15, versículo 3 em diante. Pode ler aí, até você achar onde eu quero. A igreja os enviou e os passarem pela Fenícia e por Samaria. Contaram os gentios que tinham se convertido, e essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Pode continuar. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos, fariseus, que havia crido e disseram que é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Olha aí, parou. Eles eram apaixonados por Moisés, irmão. A lei de Moisés. Era 613 rudimentos, irmão. Hein? Então a circuncisão era terrível. Lá no capítulo 12 de Êxodo, o gentil que não se circuncidasse não participava da Páscoa. Hein? O gentil não participava da Páscoa, irmão Adnei. Tinha que circuncidar. Jesus, no cumprimento da lei, no capítulo 2 de Lucas, ele circuncidou ao 8º dia. Então, irmão, é muito importante você entender isso. A lei da circuncisão. Nós precisamos entender isso aí para você entender a graça. E a lei, ela traz escravidão para as pessoas. A lei, ela traz escuridão. A lei, ela traz treva. Jesus, ele disse lá no capítulo 1 de Colossenses, versículo 13, ele me livrou das trevas. Ele me livrou das trevas. As trevas era muito necessário naquele tempo, irmão. Cegava as pessoas, porque era o cumprimento da lei. Jesus, ele no seu corpo, ele tirou toda a maldição da lei. E para você entender a graça, como que eu entendo a graça, irmão? Os irmãos entenderam essa mensagem hoje? Como que eu entendo a graça? É entendendo as profecias. Se você não entender as profecias, você não entende a graça. Mas tem que estudar, irmão. Você tem que buscar, né? Ser aquele aluno consistente, insistir em ler a palavra para entender essa mensagem. E eu vou ficando por aqui, irmão. O nosso tempo já chegou. E eu quero falar para os inscritos que eu estou muito feliz, viu, inscrito do canal aí. Obrigado por se inscrever. Compartilha, né, esse vídeo. Inscreva-se no canal, né? Deixe o seu like, né? Eu sei que o canal está um pouco parado por falta de vídeo, às vezes falta de tempo, mas você que assiste esse canal, esse vídeo aí, Antônio Oliveira 080, que é o canal, né, que tem como, né, Ministério do Espírito, que tem escrito, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la, mas nós temos a mente de Cristo. Isso é importante entender, inscrito do canal, para vocês entender a graça. Mas como eu entendo a graça? É entender as profecias e a ressurreição de Cristo e navegar dentro da palavra, para você entender e ser sábio para poder
o homem não ser capaz de ludibriar sua mente mais, não congelar sua mente mais. Por quê? Cristo é que está na nossa mente, nós temos a mente de Cristo, o nosso coração está ativado na ressurreição de Cristo, nos benefícios da cruz. Amém, irmão Paulo? Amém, irmão Jocelino Pianca, tudo de bom aí. José Pianca, fica na graça e na paz de Cristo Jesus. Irmão Paulo, estamos aguardando você aqui a partir do dia 10 de fevereiro, viu, irmão Paulo? Ei, irmão Paulo, essa aí é a razão da nossa alegria. Mas ficamos por aqui, irmão. Nós vamos orar a Deus agora para o término dessa reunião. Amém, querido? Ora conosco aí, irmão Paulo, irmão José Pianca. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais uma hora, um momento contigo, Senhor, de explanar, de entender esta graça maravilhosa. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Nos deu uma semana linda, meu Deus. O Senhor continua abençoando cada inscrito desse canal, continua abençoando cada membro, cada um dos teus filhos aqui nessa reunião, os familiares, os filhos, né? Os cônjuges, a esposa, cada um deles, meu Deus, muito obrigado, porque somos de Ti, o nosso espírito pertence a Ti, a carne para nada aproveita, mas enquanto existir o espírito nessa carne, somos adorador do Teu espírito, ó Pai. Obrigado, ó Deus querido, Pai eterno, por este dia que foi glorioso. Quantos podem aplaudir a Cristo aí?